Que importância tem para a pessoa saber quem é o seu guia espiritual? O progresso material da humanidade e as crises de convivência. Os flagelos coletivos dão um impulso à evolução moral. Como o Espiritismo encara a questão do bem e do mal. Caminho de Damasco suspende os passes neste domingo. Muito bom dia, ouvinte de Momento Espírita. Hoje, domingo, 7 de março, verão de 2021. São 11 horas e 31 minutos em Garça. Recomende e ouça Momento Espírita, que pode ser ouvido ao vivo pelo site da emissora no endereço www.uniradio.com.br. E você ainda pode conhecer no todo ou em parte o conteúdo deste programa em qualquer outro horário acessando o site do Centro Espírita Caminho de Damasco, o Facebook ou o YouTube. Se você tem dúvidas, críticas ou sugestões a fazer, mande o seu recado para o programa por telefone ou pelo WhatsApp. Participe! Nossos contatos são os seguintes, todos os números com DDD 14. Telefone fixo aqui da rádio, 3471-0700. Celular, 981-792405 e WhatsApp, 997-512397. Você ainda pode escrever para Momento Espírita, Rádio Universitária, endereço Avenida Doutor Labieno da Costa Machado, número 1725, Garça, São Paulo, CEP 17.400-000. Todo domingo, sorteamos um livro entre as pessoas que nos ligam até o meio-dia para dizer que estão ouvindo o Momento Espírita. Hoje vamos sortear um exemplar do livro 13 Almas, autoria do espírito Marco Aurélio, recebido pelo médium Marcelo César. Apesar de se referir à tragédia do edifício Joelma em São Paulo, trata-se de uma história interessante em que o leitor vai perceber a ação da espiritualidade em relação aos desencarnados. Publicada pela Lumen Editorial, esta obra já foi distribuída pelo Clube do Livro Espírita de Garça. Se você quer concorrer a um exemplar desse livro, 13 Almas, ligue num desses telefones. Fixo 34710700, celular 981-792405 ou mande mensagem para o WhatsApp 997-512397, todos os números repetindo com DDD 14. Ganhou o livro na semana passada a ouvinte Thelma Scarpinello, residente em Garça. A edição deste domingo conta com o comando sonoro de João, a apresentação Juliana e Luiz Eduardo, com a participação da Sônia, e contamos com Mares para atender o telefone. Momento Espírita. Um tempo de paz. Prezado ouvinte, prezada ouvinte. E a propósito do Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março, portanto amanhã, é bom ficar sabendo que Jesus de Nazaré, 2000 anos atrás, foi praticamente o precursor do movimento de emancipação da mulher. É a conclusão que encontramos no primeiro volume da obra História da Civilização Ocidental, do historiador Edward McNeill Burns, ao tratar da antiga civilização hebraica. Num povo onde a mulher ocupava o último lugar em termos de direito, o homem tinha um domínio absoluto sobre ela e a sociedade a considerava a causa de todos os males. Na concepção de Paulo de Tarso, de profundas raízes judaicas, deveu-se à mulher o pecado original. É que as escrituras denunciavam a intervenção equivocada da mulher que culminara com a famosa expulsão do paraíso. Está lá no Gênese da Bíblia. O episódio da mulher adúltera, narrado no Evangelho de João, mostra que esse preconceito contra a mulher ainda era muito pronunciado, mesmo passados 12 séculos desde Moisés. Neste episódio narrado pelo evangelista, a mulher que, segundo consta,
fora surpreendida em adultério, teria que ser apedrejada pelas leis e costumes do povo. Era a pena de morte para quem ousasse transpor a linha do pecado. Contudo, é curioso notar que naquele cenário ninguém se referiu ao homem que estivera com ela e que com certeza também correra no pecado. Ainda aqui, o homem era considerado apenas uma vítima. No entanto, no meio da praça, para onde a mulher fora arrastada e colocada diante de Jesus, lá estavam seus acusadores. Todos homens, certamente, e todos com pedra na mão. Nenhum tribunal, nenhum advogado, nenhuma chance de defesa, ninguém que pudesse contestar a injustiça e a crueldade do ato. Ela simplesmente fora acusada e, na concepção de todos, já era culpada e merecia a morte. Não poderia haver clemência. Afinal, na concepção daquela gente, ela infringira a lei de Deus. Jesus, porém, já se movimentava em torno da luta pelos direitos da mulher. Ele já vinha reformulando alguns itens da lei mosaica, quando afirmara, por exemplo, que só o adultério era motivo de repúdio da esposa por parte do marido. De repúdio, deixou bem claro, mas não de morte. Agora ele estava ali, diante da multidão enfurecida e da mulher condenada. Ela não tinha como escapar aos imperativos do mandamento religioso. Seria apedrejada até a morte. Era o castigo que, segundo entendiam, Deus mandara aplicar sem piedade aos infiéis. Quantas situações dessa natureza já não ocorrera durante os séculos anteriores? Os fariseus já conheciam a posição de Jesus em favor da mulher e, por isso mesmo, queriam que ele contrariasse, diante da multidão, a lei mosaica. Foi quando alguns deles se aproximaram para ouvir seu parecer. Se Jesus discordasse do ato, também seria apedrejado. E se concordasse, poria por terra a lei de amor que vinha ensinando. Era mais uma armadilha que preparavam para Jesus. Mas, surpresa! Quando lhe perguntaram se era lícito o que estavam para fazer com a mulher, Jesus apenas disse: atire a primeira pedra quem estiver sem pecado. A voz do Mestre, que ali ecoou, vem ecoando através dos séculos por todo o mundo até os dias de hoje. Ali estavam os homens pecadores, medindo na própria consciência a gravidade de suas culpas. Naquele momento, a razão sobrepujou a fé. Como acreditar num mandamento que contrariava uma verdade lógica? Todos tinham pecado, não há quem não os tenha. Por isso, recuaram, um, a começar dos mais velhos. Jesus ficou do lado da mulher, como está até hoje na defesa de seus direitos. E o Espiritismo, como não poderia deixar de ser, desde a sua constituição em 1857, vem trilhando o mesmo caminho. Em toda a sua obra, Allan Kardec defendeu os direitos da mulher, tanto nos livros doutrinários como na Revista Espírita, baseando-se num princípio fundamental do Espiritismo de que todos somos igualmente espíritos, homens e mulheres. A contingência do sexo é apenas uma circunstância em que nos colocamos em cada uma das diversas encarnações para o desempenho de determinados papéis no cenário da vida. Homens e mulheres são iguais perante Deus, e hoje, mais do que nunca, as mulheres estão provando isso. Com certeza, com a ascensão da mulher na vida social, apesar de ainda estarmos distantes do que podemos chamar de igualdade, a sociedade vai se tornando cada vez mais humana
e mais exigente em termos de direitos. E num futuro próximo, se Deus quiser, vamos poder viver, homens e mulheres, com mais respeito uns pelos outros, com mais dignidade e, sobretudo, com mais amor. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. Prezada ouvinte, prezado ouvinte, aguardamos suas perguntas, comentários, críticas ou sugestões que nos ajudarão muito na elaboração deste programa. As perguntas formuladas no domingo serão respondidas em edições seguintes, pois temos o cuidado de pesquisar para dar respostas melhores e mais bem fundamentadas. Vamos às questões deste domingo. Uma ouvinte do bairro Rebelo perguntou no domingo passado qual o país, além do Brasil, que tem mais espíritas. Prezado ouvinte, não é simples identificar o número de espíritas, nem no Brasil, nem no exterior, como podemos fazer em relação às diversas religiões. Isso por conta da própria natureza da doutrina, que não está fechada em si mesma e que para muita gente nem mesmo é uma religião. Uma considerável parte que costuma ir ao centro espírita para assistir palestras ou tomar passes, por exemplo, não se diz espírita e tampouco o espiritismo está preocupado com isso, porque seu objetivo maior não está no número de adeptos, mas sim na divulgação e na influência de suas ideias na sociedade. Por outro lado, os dados sobre número de espíritas que o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tem levantado através do recenseamento, representa apenas o número daqueles que, quando perguntados sobre religião, se declaram espíritas. De nossa parte, conhecemos pessoas que leem livros espíritas, que até participam de cursos e reuniões no centro espírita, demonstrando interesse e simpatia pela doutrina, mas que, no entanto, não se dizem espíritas. O centro espírita, de um modo geral, é frequentado por pessoas das mais diferentes religiões e até as que não adotam religião alguma. Mesmo assim, não é difícil perceber que atualmente o Brasil é o país com maior contingente de espíritas e, consequentemente, de instituições espíritas no mundo, dado a largueza com que a doutrina penetrou com mais facilidade na coletividade brasileira, embora tenha nascido na França e dado seus primeiros passos na Europa, através do trabalho pioneiro de Allan Kardec em meados do século XIX. Uma série de problemas que aconteceram após Kardec impediram que a doutrina se alastrasse naquele continente, mas sua chegada ao Brasil, na mesma época, permitiu que aqui desenvolvesse uma versão bem abrasileirada da doutrina, mais próxima do aspecto religioso do que do filosófico e científico. Atualmente, podemos dizer com segurança que o Brasil lidera o espiritismo no mundo, irradiando, através de seus divulgadores, os princípios fundamentais da doutrina, que acabam por encontrar eco em outras culturas, até porque são princípios universais, que partem do pressuposto de que todos os homens são livres para escolher o seu caminho e cultivar seu ideal, seja religioso, político ou qualquer outro. Procurando coordenar e integrar as atividades dos movimentos espíritas no planeta, com base nas obras de Allan Kardec, temos o Conselho Espírita Internacional, que realiza congressos em diversos países. Além do Brasil, existe movimento espírita em diversas nações como Portugal, Espanha, Cuba e os demais países da América Latina. Nos congressos mundiais, há uma representatividade que abrange cerca de 40 países no mundo todo. Esses congressos geralmente contam com centenas ou milhares de participantes e se realizam sempre no mês de outubro, quando se comemora o nascimento de Allan Kardec. No ano passado,
mesmo com as restrições da pandemia, o congresso aconteceu de forma virtual a partir da Cidade do México e neste ano, 2021, terá como sede a cidade de Lisboa, Portugal. E vejamos agora algumas questões que buscamos em nossos arquivos, enviadas por ouvintes e respondidas em edições de alguns anos atrás. A primeira delas é a seguinte: é possível a pessoa saber o nome de seu guia espiritual? No Espiritismo, chamamos de espírito protetor ou guia espiritual, conforme questão 489 em diante em O Livro dos Espíritos, o espírito que assumiu um compromisso de orientar alguém. É possível se obter um nome ou mais, dependendo se a pessoa protegida está integrada numa atividade mediúnica regular, mas isso nem sempre acontece. Primeiro, porque os protetores não veem nenhuma vantagem em declarar seus nomes, na maioria das vezes desconhecidos do próprio protegido. Depois, porque essa revelação seria apenas e tão somente para atender simples curiosidade. Em terceiro lugar, porque o que os protetores mais querem é nosso amadurecimento espiritual e, portanto, nos libertar de qualquer dependência deles. Podemos ter um ou mais protetores, dependendo de cada um. Os protetores são espíritos um pouco mais esclarecidos que nós, mas não muito mais elevados, que assumiram esse compromisso de nos auxiliar nesta vida. Sua atuação geralmente é muito discreta, velada, silenciosa, justamente para que não percebamos que, de certa forma, eles influem em nossa vida. Quanto mais depressa nos elevamos espiritualmente, mais depressa eles nos deixam livres de sua influência, para aprendermos a caminhar sozinhos com as próprias pernas. Os espíritos protetores são como nossos pais. Acompanham-nos desde o nascimento, mas à medida que vamos crescendo espiritualmente, eles vão se distanciando aos poucos até nos deixarem por nossa própria conta. Quanto mais elevada moralmente uma pessoa, menos ela precisa de proteção e de protetores. Mas, em alguns casos, como nos compromissos e missões difíceis, existem espíritos colaboradores e amigos que nos ajudam a assumir as tarefas mais complicadas. Mas eles apenas nos ajudam, eles não fazem por nós o que nós temos de fazer, pois é fazendo que aprendemos e crescemos. Um espírito familiar de boa conduta moral pode ser um protetor. Os espíritos protetores, portanto, são como nossos pais ou professores, que estão preocupados conosco, mas só intervêm em caso de necessidade. Eles respeitam o nosso livre-arbítrio, mas nem por isso deixam de nos aconselhar quando preciso. Todavia, a existência de um ou mais protetores não nos exime da responsabilidade e do esforço de crescer espiritualmente. Por isso, todos devemos tomar consciência de que os protetores nos auxiliam, mas não fazem por nós aquilo que nós temos de fazer. Atenção! Você pode nos telefonar agora e concorrer ao livro 13 Almas, autoria do espírito Marco Aurélio, recebido pelo médium Marcelo César. Use os seguintes telefones: 3471-0700, 981-792405 e o WhatsApp 997-51-2397, todos os números com o DDD 14. E uma segunda questão que extraímos dos arquivos. Vendo o mundo de hoje, fico pensando por que será que as pessoas estão mais egoístas do que há 30 ou 40 anos atrás. Não temos dúvida de que nas últimas décadas o mundo mudou muito e mudou rapidamente. Em certos aspectos para melhor, como, por exemplo, o conforto material, mas em outros aspectos, como na convivência, de forma preocupante. Na verdade,
há uma relação inversa, e você já deve ter notado isso, entre o conforto e a solidariedade. Quanto menos conforto entre as pessoas, mais solidariedade existe entre elas, porque na hora da necessidade, a solidariedade é uma forma de diminuir a necessidade de todos. Todos sabemos que quando um barco está afundando, todos seus ocupantes se unem para evitar o naufrágio. Mas quando o barco começa a navegar em águas tranquilas, eles começam a se desentender. Além do mais, os conflitos são tanto mais frequentes quanto maior a população, por causa dos muitos interesses em jogo. Menos gente, menos confusão. Sinal de que ainda não aprendemos a lição que Jesus nos passou. Em certas comunidades rurais, onde o desenvolvimento material ainda é muito precário, existe mais solidariedade do que nas cidades. Isso acontece em nosso estágio de desenvolvimento espiritual. Somos espíritos ainda muito egoístas. Pensamos muito em nossas necessidades e interesses, mas muito pouco ou quase nada na necessidade do próximo. Por isso aproveitamos para nos beneficiar ao máximo com a presença das outras pessoas, mas ainda fazemos muito pouco em benefício delas. Ainda não aprendemos a desenvolver o sentimento de coletividade que Allan Kardec caracterizou como a mais elevada expressão da caridade. Não é difícil entender a psicologia humana. Quando só tínhamos um televisor em casa, a família era obrigada a se reunir na sala e encontrar uma forma para que todos pudessem desfrutar do aparelho, ver seu programa, respeitando o direito do outro de ver o seu. Essa contingência obrigava o pessoal a se reunir, a trocar ideias, a discutir e a dividir, mas todos se mantinham juntos. A partir do momento em que cada um passou a ter a sua própria televisão ou o seu celular, acabou o encontro familiar, desfez-se o relacionamento, houve um afastamento e um esfriamento nas relações. E desse modo fica bem mais difícil as pessoas aprenderem a conviver. O distanciamento entre as pessoas desenvolveu uma espécie de autossuficiência e, portanto, de individualismo e egoísmo, onde cada um passa a resolver seu próprio problema da forma mais cômoda possível, sem precisar recorrer aos demais. Trata-se de um estágio de aparente retroação, em que tivemos de voltar para uma fase anterior de relacionamento, para podermos aprender novamente como repartir e como compartilhar nossas experiências em situações mais confortáveis. Mais do que nunca, precisamos parar para refletir sobre isso, como você está fazendo. A família, a escola, a religião e as demais instituições sociais que têm capacidade de organização precisam envolver as pessoas para discutirem seus relacionamentos. A crise maior está dentro de casa. Quando em casa as coisas não vão bem, o reflexo acontece bem maior na sociedade. No passado a que você se refere, só as famílias muito pobres e necessitadas tinham sérios problemas de relacionamento. Hoje essa situação generalizou, principalmente por causa desse fator conforto. Os primeiros a errar geralmente são os pais, quando atendem demasiado à vontade dos filhos, sem estabelecer limites ou regras de convivência e, portanto, sem lhes ensinar a necessidade e a importância de compartilhar. Última questão, ante a crise do isolamento social. É um tema do momento. Se examinarmos o passado da humanidade, vamos perceber que o ser humano, de uma maneira geral, nunca aprendeu tanto, nunca teve um impulso tão significativo de progresso como nos períodos de crise, seja em razão das guerras, de grandes flagelos naturais, ou mesmo em razão das epidemias que assolaram o planeta. É uma conclusão a que chegou o historiador alemão Erich Hobsbawm,
na sua famosa obra Era dos Extremos, ao fazer um balanço geral do caminhar da humanidade até o final do século XX. Nos obrigam a aprender, pois são as dificuldades que mais nos ensinam a viver e que mais contribuem para o bem geral. Todo mundo sabe disso, mas, mesmo assim, reclamamos muito quando temos de enfrentar mais um obstáculo. E isso certamente nos coloca para baixo, fortalece o pessimismo e rebaixa nossa autoestima. Desse modo, num momento como este, em que estamos sendo convocados a um maior esforço ou mesmo a um grande sacrifício, não podemos deixar de reconhecer que estamos passando por um curso de aprendizado, visando a uma grande transformação. Não é fácil para ninguém, muito menos para a sociedade, submeter a estas restrições tão desconfortáveis quanto ao isolamento social, até porque o prejuízo imediato que provém disso não é apenas das pessoas individualmente, mas também da sociedade em geral, do país e da humanidade inteira. O grande problema é que ainda não temos receita de solução, pois estamos aprendendo com uma situação nova. A resistência para salvar a economia é compreensível, mas ela é apenas um fator de controle para que as decisões não cheguem ao extremo. De qualquer forma, o prejuízo material e o prejuízo moral existem, mas a vida, no contexto geral de todos os valores humanos, é sempre prioridade. Não podemos esquecer disso. Que digam as famílias que perdem entes queridos numa batalha como esta. Assim, para podermos enfrentar uma situação como a pandemia da Covid-19, precisamos, acima de tudo, tentar compreender o funcionamento das leis de Deus, partindo do pressuposto de que nada acontece por acaso. Esta concepção nos fortalecerá em muito o otimismo e a vontade, salvando-nos das garras afiadas da descrença e do desespero. As leis divinas funcionam de tal maneira que sempre nos impulsionam para a frente, independente de nossa vontade. Os interesses mesquinhos das pessoas e dos grupos, as manobras políticas, geralmente atreladas à ânsia do ter e do poder, ainda pertencem à condição humana e, por isso, também fazem parte desse processo de mudança. Diante disso, o ouvinte poderia perguntar se então devemos nos conformar com tudo. É claro que não. A vida nos pede discernimento e ação. Sem ação não há transformação. Mas precisamos considerar onde nossa participação possa ser útil se partirmos do pressuposto que precisamos nos melhorar espiritualmente para vencer. Todos estamos aprendendo, de uma forma ou de outra, querendo ou não, sabendo o que realmente está acontecendo ou ignorando a finalidade da vida. O ideal, porém, seria que cada um de nós aprendesse de forma consciente, com vontade de melhorar, para sabermos aproveitar melhor mais esta oportunidade que Deus nos deu. E atenção, você ainda pode nos telefonar agora mesmo e concorrer ao livro 13 Almas, autoria do espírito Marco Aurélio, recebido pelo médium Marcelo César. Ligue para os telefones 3471-0700, 981-792405 ou entre em contato pelo WhatsApp 997-512397, todos os números com DDD 14. Existem muitas coisas a que às vezes não dão. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz.
Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto, um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia, uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira. Estudando a doutrina espírita, o bem e o mal. A criação de regras morais, que são as regras de conduta dentro da sociedade, é uma longa conquista da humanidade. Nem sempre o mundo foi como é atualmente. Se hoje reclamamos porque as relações entre as pessoas, entre as coletividades e entre os países não andam bem, imaginem como elas foram no passado. Desse modo, é fácil concluir que com o passar dos séculos e as múltiplas experiências de convivência, vimos aprimorando a nossa maneira de nos relacionar uns com os outros, de cada um se relacionar consigo mesmo e com a natureza. Esse processo evolutivo, evidentemente, faz parte de um grande projeto divino que leva ao aperfeiçoamento da humanidade. Para tanto, foi necessário que espíritos mais elevados reencarnassem entre nós e, ao longo do tempo, viessem clareando esse caminho com seus ensinamentos. Não há dúvida nenhuma de que o maior deles foi Jesus de Nazaré, que viveu na Palestina cerca de 2000 anos e nos deixou uma lição imorredora. Na questão 629 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec inicia esse tema de suma importância para todos nós. O ser humano, através de suas experiências mais remotas, veio aprendendo e aperfeiçoando as noções de bem e de mal, entendendo a princípio que o bem é o que nos auxilia e o mal é o que nos prejudica. Essas noções surgem porque somos seres relativos, ou seja, para podermos definir uma coisa, quase sempre precisamos saber o que é a coisa contrária. É assim que dizemos o que é grande e o que é pequeno, o que é longe e o que é perto, e assim por diante. Como Deus é provedor da vida, Deus é a personificação do bem supremo, razão porque todos os espíritos afirmam em resposta à questão 630 do Livro dos Espíritos. O bem é tudo aquilo que está conforme a lei de Deus, e o mal, tudo aquilo que dele se afasta. No entanto, nesta questão de bem e de mal, há uma série de dificuldades, e uma delas Kardec coloca na questão 632, quando pergunta aos mentores. O homem, que está sujeito a erros, não pode se enganar na apreciação do bem e do mal, e crer que está fazendo bem quando na verdade está fazendo mal? Os espíritos respondem: Jesus vos disse: vede o que quereríeis que fizesse ou não fizesse para vós. Tudo está nisso, não vos enganeis. Aqui é uma questão que diz respeito à nossa relatividade de compreensão. Como uma pessoa nem sempre é capaz de discernir numa determinada situação o que é o bem e o que é o mal, ela pode se enganar e, ao tentar ajudar alguém, antes o prejudica. E daí? Daí os espíritos consideraram, segundo os ensinamentos de Jesus, que vale é a intenção. Aliás, o que vale é a intenção antes mesmo da ação, pois o mais importante não é a ação em si, mas a intenção de praticá-la. Desse modo, uma pessoa pode ajudar outra, pensando que a prejudica, tanto quanto prejudicá-la, pensando que está ajudando. Disso resulta que Jesus valorizou mais a intenção que a ação. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Você está ouvindo Momento Espírita, programa do Centro Espírita Caminho de Damasco, Grupo Espírita Fraternidade,
que apresentamos todo domingo a partir das 11h30 pela Unirádio AM 1060 kHz. Aguardamos sua comunicação. Caminho de Damasco suspense os passes de domingo. Atenção, ouvintes. Em razão do agravamento da propagação do coronavírus nos últimos dias e das medidas sanitárias de prevenção que se fazem necessárias, o Centro Espírita Caminho de Damasco não realizará a reunião de passes neste domingo e fica na expectativa do desenrolar dos fatos para tomar alguma decisão diferente em relação aos domingos seguintes, caso a situação melhore. Deste modo, avisa a todos e pede desculpas pela medida de prevenção e cuidados com a saúde de seus frequentadores. Portanto, não realizará neste domingo a tradicional reunião de passes das 18 horas. Quanto ao mais, o centro continua apenas com atividades online, como já vinha realizando. Portanto, as palestras virtuais de segunda-feira via YouTube e Facebook continuam a ser apresentadas às 20 horas, para os que desejarem participar pelo site do Centro Espírita Caminho de Damasco. Amanhã teremos palestra apresentada por Ademir Bardella, que dará o prosseguimento ao estudo da prece segundo o Espiritismo. As reuniões virtuais de estudos espíritas acontecem na terça-feira, a partir do estudo da obra No Mundo Maior, de André Luiz, e na sexta-feira, com leitura do livro Libertação, também de autoria de André Luiz. Livro deste mês. E atenção, para este mês de março, o Clube do Livro Espírita está encaminhando para cada um de seus associados um exemplar da obra Caminhos para a Vida, que acaba de ser lançado pela editora M, autoria do espírito Irmão Hamed, recebido pelo médium Marcelo Cortês. São mensagens de esclarecimento e orientação espiritual referentes aos momentos difíceis pelos quais a humanidade passa de tempos em tempos em provas e expiações coletivas, como é o caso da pandemia da Covid-19. Uma obra com tema atualíssimo para estudo e reflexão à luz dos princípios espíritas. Por R$ 18,00 apenas, você pode participar do Clube do Livro Espírita de Garça, recebendo mensalmente um novo lançamento em sua casa. Entre em contato com a Luciane pelo celular 988 13 0905 ou pelo e-mail clubedolivro@caminhodedamasco.org, informando nome, telefone e endereço de entrega. Lar Meimei. Há duas formas pelos quais você pode contribuir para os serviços do Lar Meimei, instituição de assistência e apoio à família. Você pode adquirir seus produtos, doces, temperos e artesanatos no próprio lar, já que o Cerejeiras Festival não acontecerá neste ano. Ou então fazendo doações de gêneros para a cesta básica ou doando produtos usados para o Bazar da Pechincha. Ligue 3471-0604 e fale com o Enio no horário comercial de segunda a sexta-feira. Biblioteca Batuíra. Atenção, ouvintes, a Biblioteca Batuíra ainda atenderá hoje à tarde, a partir das 17h30, mas a partir de segunda-feira suas atividades continuarão suspensas devido a restrições do Plano São Paulo do Governo do Estado. Como todo domingo, a Sônia, responsável pela biblioteca, deixa aqui uma mensagem para os nossos ouvintes. Vamos ouvi-la. Bom dia, amigos. Estamos vivendo momentos difíceis, mas necessários à nossa evolução espiritual. Uma pergunta: você é homem de bem? Este é um bom momento de refletir sobre suas ações no cotidiano. Então, apresento um trecho do livro de Richard Simonetti, O Homem de Bem, editora SEAC. Em linguagem clara, objetiva e bem-humorada, o autor comenta e exemplifica as virtudes enumeradas por Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, para ser um homem de bem, o melhor caminho para o bem viver. Chegará o momento em que deveremos devolver ao Senhor da vida os patrimônios materiais que administramos, retornando à espiritualidade. Assim considerando, seria útil pensar no investimento na Bolsa de Valores da espiritualidade, a fim de não engrossarmos o contingente
dos sem-teto em regiões umbralinas. A empresa mais promissora é a BAP, Boas Ações para a Eternidade, com dividendos garantidos, sem risco de turbulências. A propósito, vale lembrar a história daquele homem que foi chamado a responder um processo em tribunal. Procurou um amigo para acompanhá-lo. Sinto muito, mas não posso. Consultado um segundo amigo, este disse: tudo o que posso fazer é ir até a porta do tribunal. Ficarei do lado de fora, torcendo por você. Um terceiro amigo proclamou: fique tranquilo, irei junto, vou defendê-lo. O tribunal é a morte. Todos seremos convocados um dia. O juiz severo é nossa consciência. O primeiro amigo são os bens materiais. Valem muito aqui, não valem nada do outro lado. Podem até nos comprometer se mal usados. O segundo amigo representa nossos familiares, que nos acompanharão até o cemitério, mas, simbolicamente, não entrarão conosco no tribunal. O terceiro amigo são as boas obras, que nos defenderão diante da morte e nos garantirão uma situação boa no além, tanto quanto nos proporcionam uma vida equilibrada e feliz aqui. Reflita sobre suas ações. Seja um homem de bem. Até semana que vem. E atenção, ouvintes, e a respeito da Biblioteca Batuíra, a gente retifica a nossa mensagem dizendo que a biblioteca não vai abrir hoje, conforme tínhamos noticiado aqui anteriormente. E sim, vai aguardar o retorno das atividades do Centro Espírita para que volte às atividades normais. E passamos agora ao sorteio do livro que anunciamos no início desta edição entre os ouvintes que nos telefonaram ou mandaram sua mensagem. Trata-se do livro 13 Almas, autoria do espírito Marco Aurélio, recebido pelo médium Marcelo César. O livro sai para o nosso ouvinte Marino Lalotovitz. Parabéns, Marino. Obrigado pela audiência, pela companhia de todos os domingos. Marino, venha retirar o seu livro aqui na portaria da Rádio Universitária a partir de amanhã e até a próxima sexta-feira no horário comercial. Pedimos aos sorteados sempre que não deixem de pegar o seu livro logo na primeira semana após o sorteio. Caso contrário, perderão o direito ao livro, que será novamente sorteado no próximo programa. Caros ouvintes, agradecemos a sua respeitosa atenção e desejamos a todos um bom domingo e uma excelente semana, prometendo um novo encontro para o próximo domingo às 11h30 aqui na Unirádio. Neste encerramento, ficamos com mais uma mensagem espiritual na voz de Chico Xavier. Confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo a povo celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia.